Sido chamada para a presença, anotando no livro os presentes e ausentes. Amarílio Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marques Valone. Antônio Vilani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Carlos Pereira Mendonça. Provérbios, versículo 1, 8. As más companhias. Ouve, filho meu, a instrução de teu pai, e não largues a lei de tua mãe, para se acrescentar engraçado adorno à tua cabeça, e um colar ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te traírem com os afagos, não condescendas com ele. Se te disserem, vem conosco, façamos emboscadas para derramar sangue, armemos laços ocultos ao inocente, que não nos fez mal algum. Devoremo-lo vivo como o inferno, e inteiro como ao que dá consigo no calabouço. Nisto acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Deita conosco a tua sorte, seja uma só a bolsa de nós todos. Filho meu, não vás com eles, guarda-te de andar pelas suas veredas, porque os seus pés correm para o mal, e se dão pressa a derramar sangue. Mas debalde se lança a rede diante dos olhos dos que têm asas. Eles mesmos também fazem traições contra o seu próprio sangue, e tramam enganos para a ruína de suas almas. Tais são os caminhos de todos os avarentos. Eles surpreendem as almas dos que estão possuídos desta paixão. Palavras do Senhor. Esclareço aos senhores que esta sessão extraordinária fora convocada para apreciação do projeto de lei número 013/2016 e projeto de lei substitutivo número 002/2016, de autoria do Poder Executivo. Peço a leitura do ofício número 200/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 013/2016. Ofício número 200/2016. Pedrinhas Paulista, 4 de maio de 2016. Assunto: encaminha projeto de lei número 013/2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 013/2016, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes da PPA 2014/2017, LDO para o exercício de 2016, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2016 e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos, do regimento interno dessa Casa.
Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, Senhora Maria Domingues Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Peço a leitura do projeto de lei número 013/2016 e respectiva justificativa. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura do projeto de lei 013, também do projeto de lei substitutivo 002, que fosse lido só a justificativa, tendo em vista que todos os vereadores têm em mãos. Coloco em discussão o pedido do vereador Emerson da Cruz Souza, solicitando a dispensa da leitura dos projetos de lei número 013/2016 do projeto de lei substitutivo número 002/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 013/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 013/2016, de 4/5/2016. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de vossas excelências apresentar o incluso projeto de lei número 013/2016. O projeto contempla a criação de dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 12.240, proveniente do repasse de Fundo Estadual da Saúde, referente ao programa de incentivo destinado ao pagamento de diárias aos agentes municipais de saúde que trabalharem aos sábados na referida campanha de combate à dengue. Diante disso, o município de Pedrinhas Paulista, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, aderiu à ação solidária para a realização da campanha Todos Juntos contra a Aedes aegypti, instituída pela Resolução SS 9, de 15 de fevereiro de 2016, da Secretaria do Estado da Saúde, e indicou 6 agentes de saúde e 1 supervisor, a fim de mobilizarem a população, meio de visitas domiciliares, a fim de eliminar criadouros de mosquitos, bem como evitar novas infestações. Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Saúde transferirá mensalmente os recursos correspondentes aos pagamentos dos agentes e supervisor de saúde no valor de R$ 120 por agente, por sábado trabalhado. Assim, no dia 3/5/2016, ingressou na conta da municipalidade o valor de R$ 2.880, referente ao repasse da primeira parcela da referida campanha, se fazendo necessário a aprovação do presente projeto de lei para a realização do repasse às agentes de saúde do nosso município. Para financiamento da criação das dotações orçamentárias, o projeto segue utilizando-se de recursos provenientes de excesso de arrecadação, no valor de R$ 12.240. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício número 202/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei substitutivo número 002/2016, em substituição ao projeto de lei número 011/2016. Ofício número 202/2016. Pedrinhas Paulista, 5 de maio de 2016. Assunto: encaminha projeto de lei substitutivo número 002/2016, em substituição ao projeto de lei número 011/2016. Excelentíssimo senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei substitutivo número 002/2016,
em substituição aos projetos de lei número 011/2016, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno desta Casa de Leis. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarílio Domingues Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei substitutivo número 002/2016, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, vimos a presença de vossas excelências apresentar o incluso projeto de lei substitutivo número 002/2016, em substituição ao projeto de lei número 011/2016, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos do regimento interno desta Casa de Leis. O projeto anterior possuía a finalidade de efetuar a correção de tabela de vencimentos do funcionalismo municipal, de forma justa, efetuando o reajustamento da inflação no período de maio de 2015 a abril de 2016, com base no índice IPCA-E do IBGE, garantindo assim a reposição inflacionária no importe de 9,08%. Todavia, ocorreu uma incorreção na projeção dos cálculos, que eram estimativos, e como houve uma variação considerável, optamos em apresentar um projeto substitutivo, concedendo o reajuste de 9,34%, que significa 9 inteiros e 34 décimos percentuais. É certo que a condição econômica e financeira do município não nos permite a concessão de reajuste em uma única vez, tendo em vista a redução dos repasses e principalmente as transferências de impostos do Estado e da União. Insta a salientar que, mesmo com o piso salarial da municipalidade menor que o mínimo nacional, a administração vem garantindo o pagamento do valor de R$ 880 para aqueles funcionários que se encontram percebendo remuneração inferior ao valor do piso nacional de salários. Entendemos que o funcionalismo público é merecedor do reajuste e, mesmo não conseguindo garantir em parcela única, honramos com a reposição inflacionária dentro do exercício financeiro, pois as finanças públicas municipais nos exige seriedade quando refere-se a aumento de despesas. Ante o que foi exposto ao projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do parecer número 017/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 015/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei número 013/2016. Parecer número 017/2016, 24 de maio de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do regimento interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei 013/2016. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação com a seguinte emenda modificativa. O artigo 5º passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º.
fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder gratificação à equipe vigilância epidemiológica, composta de 5 agentes de saúde e 1 supervisor. O valor de R$ 120 por sábados laborado em campanha preventiva denominada Todos Juntos contra o Aedes aegypti, instituída pela Resolução SS 9 de 15 de fevereiro de 2016, de acordo com o termo de convênio firmado com a Secretaria do Estado da Saúde. Sala das Comissões, 24 de maio de 2016. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, relator. Parecer número 015/2016, 25 de maio de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 013/2016. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em questão, opinamos pelo parecer favorável, observada a emenda feita pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação. Sala das Comissões, 25 de maio de 2016. Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, relator. Peço a leitura do parecer número 018/2016, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e do parecer número 016/2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei substitutivo número 002/2016. Parecer número 018/2016, de 24 de maio de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão dispõe sobre o projeto de lei substitutivo número 002/2016 ao projeto de lei número 011/2016. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei substitutivo em questão, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação, com as seguintes emendas e correções. Emenda modificativa. 1. A linha B do artigo 2º passa a ter a seguinte redação. B. 9 inteiros e 34 décimos percentuais, aplicados sobre os vencimentos de 30 de abril a partir de 1 de dezembro de 2016. 2. O anexo 1 da tabela de vencimentos em vigor a partir de 1/5 de 2016, que altera o anexo 1 da Lei Municipal número 1071/2015, passa a ter a seguinte redação. 15. Especial médica, 10.763,02. É substituído pelo anexo B da tabela de vencimentos em vigor a partir de 1/12 de 2015, que altera o anexo 1 da Lei Municipal 1071/2015, com a seguinte redação. Então, aqui nós temos duas tabelas, dois anexos, e a primeira, no 15 especial, o valor que era de 10.763,02, passa a ser a remuneração de 11.261,52. A de 11.301,16 passa a ser a 11.824,59. A de 11.866,23 centavos passa a ser a de R$ 12.415,82. A que era de R$ 12.459,54 passa a ser de R$ 13.039,89.
A de R$ 13.082,51 passa a ter a remuneração de R$ 13.688,44. E, por final, a que deveria ser R$ 13.736,63 passa a ser R$ 14.372,85. Correção. No artigo 1º, a palavra abril, com inicial maiúscula, passa a ser abril, com a inicial minúscula. No parágrafo único do artigo 1º, as palavras maio e abril, com inicial maiúscula, passa a ser maio e abril, com as iniciais minúsculas. No artigo 2º, a palavra abril, e no artigo 6º, a palavra maio, passa a ser abril e maio, minúsculo, respectivamente. Sala das Comissões, 25 de junho. Aqui houve uma falha aqui. No 25 de junho, leia-se 25 de maio de 2015. Carlos Pereira Mendonça, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Antônio Marcos Valone, presidente; Boaventura Aparecido de Melo, vice-presidente; Carlos Pereira Mendonça, o relator. Parecer número 016/2016, de 25 de maio de 2016. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei substitutivo número 002/2016 ao projeto de lei número 011/2016, de 5 de maio de 2016. Conclusão do relator. Após a análise do projeto de lei substitutivo em questão, opinamos pelo parecer favorável, observadas as emendas e correções feitas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, devendo mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação. Sala das Comissões, 25 de maio de 2016, Boaventura Aparecido de Melo, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Emerson da Cruz Souza, presidente; Antônio Villani, vice-presidente; Boaventura Aparecido de Melo, o relator. Coloco em discussão o parecer número 017/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 013/2016. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis apresentados, os contrários se levantem. Aprovado. 8 votos a favor, 0 contrário. Coloco em discussão o parecer número 015/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei número 013/2016. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis apresentados, os contrários se levantem. Aprovado. 8 votos a favor e nenhum contrário. Coloque em discussão o parecer número 018/2016 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei substitutivo número 002/2016. Eu gostaria de discutir esse projeto aqui. Bom, senhores, aqui esse parecer que foi elaborado pela comissão está todo correto, mas só que eu gostaria de propor aqui, nesse item 3, referente ao anexo 1B, tabela de vencimento, que vai entrar em vigor a partir de 1º de dezembro de 2016, né? Não 15. Eu gostaria de propor aqui o seguinte: como nós já aprovamos essa tabela de vencimentos para os funcionários da Câmara, existem algumas referências que não bate o valor, por questão de centavos, foi o fato de arredondamentos. E não só
essa referência 15 especial aqui, médica. Então, essa referência 15 médica está correta, mas dentro de outras referências iniciais, da número 1 até a número 14, tem alguns níveis ali que tem diferença de centavos. Então, eu proporia aqui que essa tabela 1B, que vai ser implantada em 1º de dezembro, vai ser a que vai entrar em vigor em 1º de dezembro de 2016, seja idêntica àquela que nós aprovamos aqui para o funcionário da Câmara. Então, essa é a minha proposta, para que as tabelas não exista diferença, muito menos de centavos, né? Então, é só essa colocação que eu gostaria de propor a vocês. Coloca em discussão essa colocação, essa emenda, digamos, essa colocação nesse item do anexo 3, que seja colocada a tabela já instituída aqui na Câmara, que foi a partir de 1º de maio agora, né? Que vai se referir aos mesmos valores que a Prefeitura vai instituir em dezembro de 2016. Coloco em discussão essa minha colocação. Com a palavra. Esses centavos de diferença aí, não é o próprio programa que faz? Joga para baixo ou para cima? É o próprio programa, mas como existe esse cálculo de questão de centavos, então o da Câmara foi elaborado de uma forma correta, o arredondamento foi mais preciso. Aí, no caso, já manda a tabela correta para a Prefeitura. Justo. Então, eu acredito até que na comissão a gente tinha combinado a respeito disso, né? É que daí, no finalmente aqui, é que acabou passando batido, né? A verdade, a ideia também era essa realmente, né? E aqui também chamar a atenção aqui, que você citou, na verdade, a gente olha tudo, né? E procura observar para que não fique nenhuma falha, mas infelizmente alguma coisa acaba ficando, né? E então aqui também, está o anexo 2015, ele está aqui, a vigor a partir de 1 de dezembro de 2015, né? Aqui no item 3, quando na verdade é 1 de dezembro de 2016, né? Que a gente já pudesse corrigir isso aí também. Senhor presidente, aproveitando esse gancho, na verdade, esses erros que teve, né, nesse parecer que foi corrigido, veio os mesmos erros do ano passado. A gente se baseou até em cima dos pareceres do ano passado. E peço também para o pessoal que elabora o projeto, que já corrija isso. Tanto essa 9 do segundo do B aqui, de 9.34, permaneceu o mesmo erro que fala em 4.84. Então, e que dá toda essa confusão na tabela aí. Não sei, no anexo B, né? Por enquanto é só. Tá ok, então, coloco em votação essa alteração aqui, que seja encaminhada à Prefeitura, então, em vez de só essa correção aqui, seja encaminhado o anexo correto. Estão todo mundo de acordo? Então, fica aprovado que seja enviado à Prefeitura o anexo correto, idêntico àquele que foi aprovado na Câmara. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Coloco em discussão o parecer número 016/2016 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei substitutivo número 002/2016. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis apresentados e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Esclareço que o projeto de lei número 013/2016 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 13, artigo 233, parágrafo 1º, a linha C, parágrafo 2º e artigo 245, inciso 2, parágrafo 2º e 3º, inciso 2 do Regimento Interno,
combinado com o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 7 da Lei Orgânica do Município. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 013/2016 com correções. Ninguém discutindo, coloque em primeira votação. Peço ao secretário a chamada para votação. Amarildo Domingos Ferreira. Sim. Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. E Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade de voto. Esclareço que o projeto de lei substitutivo número 002/2016 será discutido e votado de acordo com o artigo 52, a linha A, e o artigo 233, parágrafo 3º, e artigo 245, inciso 1, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Coloco em única discussão o projeto de lei substitutivo número 002/2016. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos a favor e 0 contrário. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão que consta da ordem do dia, dou por encerrada esta sessão. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão extraordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro os presentes e ausentes. Amarildo Domingos Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça. Presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Emerson da Cruz Souza. Ouvi, filhos, as instruções de um pai. E estai atentos para conhecerdes a prudência. Dai-vos um belo dom, não deixeis a minha lei. Porque eu fui também filho do meu pai, querido e como o gênito diante de minha mãe. E ele me ensinava e dizia: ó teu coração, receba as minhas palavras, guarda os meus preceitos e viverás. Possui a sabedoria, possui a prudência. Não te esqueças, nem desvie das palavras da minha boca, nem a largues, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Possui tu a sabedoria, que este é o princípio da mesma sabedoria, e adquire a prudência com todas as tuas posses. Arrebata, e ela exaltará. Glorificado será por ela quando tiveres abraçado. Ela derramará sobre a tua cabeça torrentes de graça, e te cobrirá com uma ínclita coroa. Palavra do Senhor. Esclareço ao senhor de que esta sessão extraordinária fora convocada para apreciação do projeto de lei número 013/2016, de autoria do Poder Executivo, em segunda discussão e votação. Pergunto aos senhores se há necessidade de fazer a leitura do mencionado projeto. Sendo dispensada a leitura do projeto, esclareço que o projeto de lei número 013/2016 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 8, artigo 233, parágrafo 1º, linha C, parágrafo 2º, e artigo 245, inciso 2, parágrafo 2º e 3º, inciso 2 do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 2º, inciso 7 da Lei Orgânica do Município. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 013/2016. Em discussão. Ninguém discutindo, coloca em segunda votação. Peço ao secretário a chamada para a votação.
Amarílio Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, sim. Emerson da Cruz Souza. Flávio Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão que consta da ordem do dia, a dou por encerrada. Pessoal, eu só gostaria de fazer aqui uma breve reunião de debate sobre